Fará uso da palavra o presidente do Conselho Diretor da Anatel, Leonardo de Moraes. Excelentíssimo senhor presidente da República, senhor Jair Messias. Tá ligado? Tá ligado. Excelentíssimo senhor presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, senhor Arthur Lira, na pessoa de quem cumprimento a todos os membros do Congresso Nacional participantes dessa solenidade, senhores ministros de Estado aqui presentes, e peço licença para saudar a todos, nas pessoas do ministro das Comunicações, Fábio Faria, da ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, e do ministro-chefe do Gabinete da Segurança Nacional, general Heleno, caros pares de conselho e demais autoridades presentes. Senhoras e senhores, na véspera do dia em que completará seus 24 anos, essa Agência Nacional de Telecomunicações tem a imensa honra de recebê-los em uma ocasião tão singular e especial. Hoje entregamos à sociedade brasileira um elemento essencial para o seu desenvolvimento futuro e presente: a ampliação e o aprimoramento das condições de conectividade digital a partir da realização do leilão do 5G, como popular e informalmente apelidada a licitação que outorga direitos de uso das faixas de radiofrequências de 700 MHz, de 2,3 GHz, de 3,5 GHz e de 26 GHz. O maior leilão já empreendido pela agência, tanto em termos de quantidade quanto de diversidade de ativos espectrais. Estabelece uma série de compromissos de investimentos sob a forma de contrapartidas. Foi preterido viés arrecadatório por uma orientação voltada à assunção de investimentos que não seriam efetuados não fossem as disposições editalícias, com destaque para aqueles vocacionados à inclusão digital. Entre eles, eu cito a cobertura com acesso à tecnologia 4G ou superior de cerca de 9.800 distritos não sedes, são vilas, povoados, aglomerados, desprovidos da infraestrutura móvel celular. Afinal, como um amigo, deputado e ministro, caso estivesse aqui, João Roma, bem sabe, já não cabe mais falar de inclusão social desassociada de inclusão digital. Cuida-se de cidadania. Mais de 31 mil quilômetros de rodovias federais sem acesso móvel celular serão dotadas de cobertura 4G, entre elas, ministro Tarcísio, as BRs 163, 364, 242, 135, 116 e 101, rotas de integração importantíssimas na malha rodoviária federal, fundamental para a segurança dos passageiros, bem como para a eficiência do escoamento da produção agrícola e industrial. Cuida-se, inclusive, de uma demanda justa e recorrente da classe dos caminhoneiros, segundo pesquisas qualitativas. Há compromissos também relacionados à implementação de infraestrutura de transporte de dados de alta capacidade, fibra, até a sede de mais de 600 municípios que não dispõem desse elemento de rede fundamental para a conectividade digital. Inclusive, no Piauí, caro ministro Ciro Nogueira, que sempre demonstrou muita preocupação com essa pauta. Também constam, por óbvio, compromissos relacionados à cobertura 5G, a projetos de conectividade digital de escolas públicas e à implantação de projetos de redes de transporte na região amazônica. Aspecto sempre lembrado com muita propriedade pelo amigo deputado Silas Câmara. Portanto, o leilão dialoga com infraestrutura, com inclusão digital e, portanto, social. Também tem relação direta com educação e, portanto, com a formação de capital humano, ministro Onyx, fundamental para a nossa força de trabalho. À medida que os recursos auferidos com a faixa de 26 GHz serão aplicados para a consecução de projetos de conectividade de escolas públicas de educação básica com a qualidade
e a velocidade necessárias para o uso pedagógico das TICs. Como mencionado, dialoga também com o aprimoramento das condições de conectividade da região amazônica, na medida em que se prevê uma infraestrutura fundamental para o desenvolvimento sustentável e a fiscalização daquele bioma. Dialoga ainda, caro ministro Guedes, com o aumento da produtividade e a retomada da atividade econômica. Considerando, pois, a transversalidade das telecomunicações, pilar da conectividade digital, o leilão consolida uma nova abordagem para o provimento do direito de uso do espectro radioelétrico. Adota como núcleos do processo a geração e o compromisso de investimentos orientados para a superação de lacunas de infraestrutura, a massificação do acesso aos serviços e a modernização tecnológica das redes de telecomunicações. Numa sociedade cada vez mais baseada em dados, não poderia ser diferente. Desligue o retorno. Tá certinho, né, presidente? Muito obrigado. Como eu dizia antes do retorno aqui, muito bem observado pelo presidente Bolsonaro, numa sociedade cada vez mais baseada em dados, não poderia ser diferente. Afinal, a agenda das telecomunicações é certamente prioritária em todo o país que tem uma estratégia de desenvolvimento bem concebida. A Anatel cumpriu com a sua missão como poder concedente, não apenas ao subsidiar a formulação da política pública, mas, sobretudo, ao construir um instrumento editalício considerado referência em todo o mundo, tanto pela quantidade expressiva de espectro, quanto pela forma de alocação do direito do seu uso. Eu costumo dizer, se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G irá remodelar a sociedade e os meios produtivos. Não se trata apenas de mais um G, mas falamos de um guarda-chuva que envolve e potencializa várias tecnologias. Portanto, não se trata apenas de aumento de velocidade, conforme ocorreu na transição da terceira para a quarta geração tecnológica. A tecnologia de quinta geração tem outras facetas, e notadamente aquelas relacionadas à internet das coisas, tanto para a internet das coisas para fins massivos, quanto para aplicações que requerem uma menor latência, sensibilidade ao atraso. Se pensarmos em estágios de conectividade, caro amigo e ministro Fábio, poderíamos pensar em 3 grandes ciclos, etapas ou fases. O primeiro desafio residia em conectar os domicílios, no final da década de 90, com a desestatização do setor de telecomunicações. O segundo ciclo foi conectar as pessoas, e aí deixamos de conectar 68 milhões de residências para alcançar quase mais de 200 milhões de brasileiros. Mas aí nós tínhamos um limite, e agora chega um novo ciclo, que é representado pelas coisas. Representado, então, em vez da ordem de milhões, passamos a falar da ordem de bilhões de dispositivos conectados. Ao abordar o 5G, estamos a falar de uma rede crescente de dispositivos conectados, associada a um aumento exponencial da capacidade computacional proporcionada cada vez mais pela nuvem. Disso deriva, por exemplo, uma maior compreensão do processo produtivo provenientes da análise de Big Data e inteligência resultantes do aprendizado da máquina. De modo que a transição para o 5G, tecnologia ainda na sua primeira infância, é um catalisador da inovação e de novas tecnologias, como inteligência artificial, como robótica, como realidade virtual. Uma nova era em termos de soluções e possibilidades de ganhos de produtividade, sem os quais não há crescimento econômico sustentável, como muito bem sabe minha amiga Marta Seller, meu amigo Diogo Macora, aqui presente também. Embora destacada no bojo de iniciativas estratégicas da pauta regulatória, a orientação do leilão, que privilegia a assunção de compromissos de investimentos, não é isolada. Outra importante medida voltada ao desenvolvimento das telecomunicações brasileiras decorre do direcionamento da política sancionatória da agência para o investimento produtivo. A celebração dos primeiros termos de ajuste de condutas, os chamados TACs, é uma delas. Consoante a regulamentação da agência, um instrumento contempla o estabelecimento de compromissos de ajustamento da conduta irregular, seu objeto nodal,
e de compromissos adicionais de investimentos a partir da conversão de multas. Outro ferramental cujo emprego pela agência deu-se apenas recentemente é a aplicação de sanção de obrigação de fazer como alternativa à imposição de sanções de multa pecuniária, como muito bem reconhecido e convalidado pelo ministro Raimundo Carreiro, relator do edital do 5G no âmbito do Tribunal de Contas da União. Obrigado, ministro Carreiro. Assim, a transformação de contencioso em investimento produtivo foi uma tônica da agência nos últimos 3 anos, como sabe o douto ministro advogado-geral da União, Bruno Leal. Também empreendemos um processo significativo de simplificação regulatória e reduzimos em mais de 50% a quantidade de resoluções editadas. A própria OCDE reconheceu o esforço e o mérito da agência ao reduzir barreiras à entrada, diminuir a carga regulatória e burocrática e simplificar seus normativos. A agência também foi importante fiadora técnica do avanço do ordenamento legal ocorrido nos últimos 3 anos. Vale citar a promulgação da Lei 13.879, em 2019, a principal reforma microeconômica do setor de telecomunicações, desde a sua desestatização, a aprovação da nova Lei do FUST, a desoneração dos dispositivos máquina-máquina, dentre outros. A capacidade técnica da agência foi fundamental para colaborar com o objetivo de tecer consensos institucionais imprescindíveis para fazer avançar os marcos legais. E registre-se, presidente Arthur Lira, deputado Cezinha da Madureira, dentre outros membros do Congresso Nacional, aqui presentes, todo o empenho do Parlamento para fazer avançar pautas tão relevantes. Finalizo, senhor presidente Bolsonaro, ministros de Estado, parlamentares e demais autoridades presentes, dizendo que presidir a Anatel foi a maior honra que tive em minha jornada profissional. E foi também com humildade, comprometimento e senso de responsabilidade que busquei exercer essa função. Para muito além de apenas uma chave econômica, as telecomunicações representam uma chave social. Essa firme compreensão despertou um propósito maior e que, associado ao desejo genuíno de servir ao meu país, me permitiu dar uma parcela de contribuição, ainda que singela, nas diferentes funções que exerci nessa casa. E, por isso, minha gratidão a Deus, ao país e a essa instituição de Estado e de excelência. Muito obrigado.